Bom dia, amigos. Nós estamos tendo hoje o prazer, a satisfação de conversar com duas figuras importantes da Paraíba, mais precisamente do Vale do Piancó, eu diria da cidade de Curemas. Eu estou aqui recebendo com muita honra e com muita gratidão o livro do professor Manuel Rocha de Carvalho sobre a cidade de Curema, Mãe d'Água. Um livro muito bem editado, muito bem elogiado pela crítica literária intelectual da Paraíba, entre eles o Dr. Flávio Sátiro. E eu passo a palavra ao ilustre professor Manuel Rocha de Carvalho para iniciar a nossa conversa. Em seguida, conversaremos com o professor Pedro Severino. Professor, nossos microfones do site do Tavinho às suas ordens. Bom dia, é com prazer que participo desse encontro e fico muito feliz em poder contribuir com algumas informações a partir da minha cidade, Coremas, e da região circunvizinha, que eu acredito que seja importante para toda a Paraíba, muito especialmente para aqueles que habitam no litoral e que não têm a convicção da crueza da seca naquela região. Muito obrigado. Agora eu passo a palavra ao professor Pedro Severino, que já é nosso colaborador, para iniciar as suas palavras. Bom dia a todos paraibanos, precisamente a gente do Vale do Piancó. Isso, para mim, é uma oportunidade ímpar, trazer Emanuel Rocha de Carvalho para essa entrevista, que eu acredito que vai esclarecer todo o projeto Curema Mãe d'Água, o passado, o presente e o futuro dessa barragem que já foi o complexo maior do Brasil, entre as décadas de 40 e 50. No entanto, as políticas públicas não viram nesse projeto Curema Mãe d'Água o potencial que Curema sempre ofereceu, mas na realidade, infelizmente, as autoridades paraibanas e federais não deram prioridade a esse projeto. Esse projeto, que do Meridiano 38 tinha todo o desenvolvimento para o sertão da Paraíba, ou do Nordeste do Brasil. No entanto, ficou esquecido por outros interesses. Vamos se alongar para explicar tudo isso. Muito obrigado, professor Pedro. Eu inicio fazendo ao professor Emanuel a seguinte pergunta. De que época data o projeto do complexo Curema Mãe d'Água e quem era o presidente na época, bem como o governador do estado? O projeto do complexo Curema Mãe d'Água é de 1911, sendo naquela época presidente da República Hermes Fonseca e governador do estado o doutor João Lopes Machado. Muito obrigado. O senhor tem alguma coisa a falar sobre isso? Só para acrescentar mais essa resposta de Emanuel, que a gente teve um grande estudioso, engenheiro, que é um dos fundadores do Denox, Peturia, que era um desbravador do sertão nessa questão dos recursos hídricos, para realmente trazer água para todo o Nordeste do Brasil. Eu menciono com muito prazer um grande lutador, Arrojado Lisboa, que em 28 de agosto de 1913, no Clube de Engenharia, no Rio de Janeiro, fez um seminário a esse respeito. Obrigado. Novamente eu faço a seguinte pergunta aos dois.
Os senhores podem fazer um breve resumo sobre os objetivos do projeto, assim como os aspectos da construção das partes? Pois não. Antes de citar os objetivos, eu gostaria de dizer que o complexo Urema Mãe d'Água é um complexo composto pelos açudes projetados de Curema, Mãe d'Água, Boqueirão de Piranhas e São Gonçalo. Aí eu volto aos objetivos. Os objetivos desse projeto visam principalmente, em primeiro plano, barrar vários rios que canalizavam suas águas para o mar. E a maneira de se reter essas águas na nossa região seria, não tenha dúvida, assim como entenderam as autoridades, o barramento daqueles principais rios. Então, a barragem de Curema barraria o rio Piancó. A barragem de Mãe d'Água barraria o rio Aguiar. A barragem de Boqueirão de Piranhas barraria o rio Piranhas, que mais tarde seria também barrado pelo açude São Gonçalo. Então o projeto contempla essas 4 grandes barragens. A de São Gonçalo nem tão grande, mas Curema e Mãe d'Água somadas juntas, que em si, a um determinado nível, se juntam, totalizam 1.340 bilhões de metros cúbicos. É importante ressaltar aqui que esse valor é o valor da época do projeto. Hoje, isso já caiu para em torno de 1.2 bilhões, em decorrência de assoreamento nos rios Piancó e Aguiar. Já a barragem de Boqueirão de Piranhas, com a capacidade de 255 milhões de metros cúbicos, barra o rio Piranha. E a de São Gonçalo, a 4ª do projeto, barra de forma secundária também o rio Piranha, e tem uma capacidade de 44 milhões e 600 mil metros cúbicos. Dentre os objetivos, além do barramento dessas águas que se perdiam em busca do oceano, nós tínhamos também no projeto irrigação naquelas terras mais planas, não apenas na Paraíba, especificamente as várzeas de Souza, ou seja, PIVAS, Projeto de Irrigação das Várzeas de Souza, onde o projeto contemplava a existência de 20 mil hectares. E no Rio Grande do Norte, como água recebida, com água recebida do Curema Mãe d'Água e do Piranha, iria irrigar cerca de 25 mil hectares de terra no Baixo Açu. Como outro objetivo, com a criação dessas barragens, nós teríamos a criação de peixes para alimentar aquelas regiões mais carentes da região. Nós teríamos também como objetivo trazer para a região um desenvolvimento que naquela época era uma ousadia. Barragens de grande porte em 1935, o início efetivo das construções.
O senhor se lembra quando foi inaugurado o açude de Curemas? Aliás, o referido projeto, o projeto de Curema Mãe d'Água? Nós tivemos aí, como eu acabei de afirmar, a construção de 4 barragens. A de Curema, eu gostaria até de explicar que a barragem é Curema e não Coremas, como todo mundo chama. Coremas é o nome da cidade de Coremas, é o município. Mas a barragem batizada pelo DENOX tem o nome de Curema. Ela foi inaugurada em 1942. A barragem de Mãe d'Água foi inaugurada com a presença de um presidente da República, o que não ocorreu com a inauguração da de Curema, que passou em branco. Ela foi inaugurada pelo presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira em 1957. A barragem de Boqueirão de Piranhas, que hoje tem o nome de Engenheiro Ávila, foi inaugurada em 1936, mesma época em que foi inaugurada a barragem de São Gonçalo. Eu queria só fazer uma pausa aqui para dizer o seguinte: Curema é a cidade recorde em relação ao presidente da República, a visita do presidente da República, já que Getúlio Vargas esteve lá, Juscelino Kubitschek e Fernando Henrique Cardoso, não é isso? Exatamente. É uma cidade muito prestigiada, mesmo porque até em tempo de eleições, e nós estamos nos aproximando de tempo de eleições, era uma maneira dos políticos se projetarem, vamos dizer assim, nacionalmente, visitando essas regiões íngremes. É tanto que os aviões chegavam lá por Sousa e de carro eles se deslocavam para Curema. O senhor tem alguma coisa a dizer, Sim, professor? eu vou acrescentar as respostas de professor Emanuel, a respeito de todo esse complexo, Curema, Mãe d'Água, Jeruado, São Gonçalo, e também com a construção Curema, Mãe d'Água, tivemos, na realidade, visita de 4 presidentes. São 4? São 4. Pelo seguinte, Gaspar Dutra... Eu conheço 3. Gaspar Dutra foi na construção Curema, Mãe d'Água. Gaspar Dutra era presidente nesse período, nesse interino, depois Juscelino, depois Juscelino Kubitschek. Gaspar Dutra foi presidente da República no início da década de 40, na construção ele teve a oportunidade de visitar. Depois Getúlio Vargas, depois Juscelino para inaugurar a Mãe d'Água, e depois FHC foi fazer a visita na obra do Canal da Redenção. Mas eu queria, fazendo mais um adendo, a respeito de esses 4 mananciais que dá o complexo Curema, Mãe d'Água e Jeruado São Gonçalo. Na realidade, é um volume de 1 bilhão de 600 milhões. Curema, 1 bilhão na época, no volume original, hoje está assoreado 1 bilhão e 600 milhões, porque... E todas as barragens. Então, a gente, esse potencial, na época, era o maior complexo do Brasil. Curema era conhecido como a Itaipu da época. No entanto, não teve nenhum desenvolvimento, esse potencial. Tinha um projeto Meridiano 38 para irrigar 20 mil hectares, pegando as varas de Sousa, aquelas pontos mais baixos, a partir da Jusão de Curemas. No entanto, Faculdade de Agronomia, Centro Administrativo, esse projeto ficou engavetado. Nenhum político teve essa ousadia, essa visão de pegar esse projeto tão redentor para, justamente, a exploração do desenvolvimento sustentável dessa região. Por exemplo, Curema vaza, a partir das turbinas, a jusante, em média, pelo marco regulatório da ANA, desde 2004, 5 metros cúbicos por segundo, vai para a sul. No entanto, no entorno desse percurso da Paraíba, não se planta um pé de coentro. Essa água sendo desperdiçada por Rio Grande do Norte, evaporando sem nenhum uso sinergético dessas águas. Eu acredito que isso aí, hoje, Curemas, eu tive a oportunidade, na conferência da FASDEB, em Belo Horizonte, 2009, o ex-ministro do Planejamento do governo Sarney, Aníbal Teixeira, estava lançando lá um livro, lá em Belo Horizonte, sobre repensando o Brasil. Ele disse que a primeira atividade como em público, ele foi com o Juscelino Kubitschek inaugurar a Barra de Mãe d'Água em 57.
Ele disse que a primeira atividade como público foi inaugurar a barragem de Mãe d'Água, e nesse evento eu estava lá, eu sendo de Curemas. Quando ele terminou de falar, eu pedi para partear, dizendo que eu me encorajei a fazer a pergunta a ele, a partear, porque eu sou de Curemas. No entanto, essa obra tão redentora, e Curemas de Mãe d'Água, hoje ostenta, aliás, o município de Curemas ostenta um dos menores IDH do Vale Piancó. Isso para mim é um absurdo. Todo potencial, sempre eu bato nessa tecla, todo potencial que Curemas teve, desde a década de 40 e 50, com a inauguração desses complexos. No entanto, infelizmente, Curemas tem um potencial para... Foi a primeira hidrelétrica no período de Paulo Afonso, Delmiro Gouveia, tudo mais, e, no entanto, Curemas ostenta, infelizmente, um dos melhores IDH do Vale do Piancó. Temos a piscicultura, para você ter ideia, Tavinho, a piscicultura de Curemas, até a década de 80, produzir mais peixe do que no litoral da Paraíba. Tem todo o potencial para ter universidade. Eu estive falando na oportunidade, no início da década de 2000, 2005 por aí, com Thompson Maris, que era reitor da UFCG, para fazer um polo universitário em Curemas, que tem toda a instalação de Denox lá, para engenharia agrícola, piscicultura, para engenharia elétrica, tem subestação da Chess. No entanto, esse potencial está lá, hibernando, sem aproveitamento. Eu tenho notado e tenho conversado muito com o professor Severino, e tenho notado que a mudança do clima durante esse tempo em que eu comecei a me interessar pelo assunto. Então, eu pergunto ao senhor e ao professor Severino, Pedro Severino, qual a data que o senhor lembra que o açude de Mãe d'Água sangrou e a frequência desse sangramento? Muito boa pergunta, parabéns. É necessário, antes de responder a sua pergunta, dizer que o complexo Curema-Mãe d'Água, ele integra duas bacias, são duas barragens, e que por si sós elas são separadas. Só com o decorrer de chuvas fortes nas suas cabeceiras, nas suas bacias hidrográficas, salvo engano meu, na cota 237, elas se juntam. As barragens de águas da barragem de Mãe d'Água com águas da barragem de Curema. Eu diria o seguinte: é preciso a gente entender que tem havido muita instabilidade nos últimos anos nas condições climáticas, e isso faz com que a região do sertão tenha sido vítima, vamos dizer assim, de secas grandes que afetam com certeza esses mananciais. Eu me lembro bem da primeira sangria do complexo através da barragem de Mãe d'Água. Curema se junta com Mãe d'Água na cota 237 e a partir dali vão se elevando até a hora da sangria, que é feita numa barragem de concreto ciclópico, submersível. E eu posso até dizer, pedindo permissão, que o meu pai, mestre de obra Raimundo Carvalho, trabalhou como mestre de obra na barragem de Mãe d'Água de 1949 até 1957. Agora, outras datas a começar da sangria, eu irei delinear rapidamente. A sangria do complexo ocorreu exatamente entre a noite do dia 19 de março de 1960 para a madrugada de 20 de março de 1960. O fato é que, buscando dados estatísticos sobre outras datas de outras sangrias, lamentavelmente não pude conseguir esses elementos. Todavia, contando com a colaboração do posto da Chesf em Coremas, a cidade, obtive que as últimas sangrias datam de 2004
2006, 2008 e 2009. De lá para cá, o açude, aliás, os açudes, o complexo, só faz mesmo perder água que está a um nível insuportável. Eu faço uma pergunta ao senhor. Tudo que estava projetado foi concluído? Eu tenho que ressaltar que um canal que foi projetado para levar águas do complexo ou da barragem de Mãe d'Água para as Várzeas de Souza, ele foi projetado para transitar por São Gonçalo, levar água para São Gonçalo. E essa tarefa tornou-se inviável, porque era de alto custo, 57 quilômetros de extensão do canal, dos quais 15 metros sob... 15 quilômetros, muito obrigado, professor Severino. 15 quilômetros sob serras. Era uma tarefa faraônica. Exatamente. 15 quilômetros sob serra tinha que ser num túnel, evidentemente. Muito obrigado pela sua observação. Então, isso não foi cumprido. Mais tarde é que esse canal, que se viria às Várzeas de Souza, foi construído no governo de Maranhão por iniciativa do governador Antônio Maria. O senhor tem alguma coisa? Então, fazendo mais um adentro a respeito das sangrias do Complexo Curema Mãe d'Água, a primeira sangria, como o seu professor Emanuel Rocha falou, em 1960, aí teve outra sangria nessa década de 60, mas vou mencionar a sangria de 1967. Foi uma lama em torno de 3 metros de lama d'água. Por sinal, a população de Coremas ficou amedrontada com medo do arrombamento de Coremas. Muita gente evacuou da cidade e foram morar nos sítios um ponto mais alto. Outra sangria que também chamou atenção, que foi um dilúvio no Nordeste, foi em 1985, quando realmente iniciou-se a década de 80, 81, 82, 83, foi 3 anos atípico de seca, e, no entanto, 85 sangrou também em torno de 3 metros de lama d'água. Muito obrigado. Bem, os dois, eu faço uma pergunta aos dois. Como os senhores veem o gerenciamento das águas que compõem as barragens projetadas? Ou seja, como andam as coisas, o gerenciamento em si, a gestão em si das barragens projetadas? O gerenciamento é, sem sombra de dúvida, compartilhado. Hoje, no gerenciamento dessas águas, funcionam a ANA, o governo do Estado, o DENOX e o governo do Rio Grande do Norte, que são os 2 estados que são beneficiados. É evidente que num clima desse, muitas decisões políticas são tomadas em gabinete, principalmente desconsiderando a realidade local, que muitas vezes não é considerada na sua potencialidade. Obrigado. Como o senhor vê? Eu tendo uma visão conclusiva da nossa entrevista, eu vejo que essa gestão, por ser uma bacia federal, a ANA criou o Comitê Piancó-Piranha-Sul. Em 2004, foi criado um marco regulatório, Curema-Açu, determinando, dimensionando esse marco regulatório de 5 a 7 metros cúbicos por segundo. Mas isso no tempo das vacas gordas, quando chovia bem. 2004, foi um dilúvio aqui no Nordeste. Aí fizeram o dimensionamento desse marco regulatório com muita água. Mas, no entanto, hoje, esse marco regulatório não tem mais validade, porque já perdeu, o dimensionamento já perdeu, as chuvas são poucas, a vazão de Curemas são poucas, e está secando Curemas. Está secando Curemas
Se não tiver uma urgência, urgentíssima, para... Eu sei que a Ana, por uma bacia federal, criou um comitê Piancó-Piranha-Sul para fazer essa gestão, mas na realidade, sempre o Rio Grande do Norte puxa a brasa para a sua sardinha, não vê a questão da situação da Paraíba. A Paraíba, Curema, abastece todo o Vale do Sabugi, a região das Espinharas, Catolé do Rocha, Pombal, mas ultimamente está chovendo bem no Rio Grande do Norte, o rio Piranha, do Peixe, Piancó-Piranha-Sul, está com água. Aí o pessoal do comitê Piancó-Piranha-Sul, Procópio Luceno, que é o presidente, disse que fez esse comporte de Curemas para acumular água, e está chovendo, tudo bem. A estratégia é essa, mas só que Curema e Mãe d'Água abastece as Vazes de Souza, e Curema abastece a região de Catolé do Rocha, Patos. Não pode ver só ele, não. O Rio Grande do Norte só vê para eles. Esquece que a gente é a bacia original desse manancial tão importante para o Rio Grande do Norte e a Paraíba. Eu propus há um ano atrás que fizesse um tratado de acordo entre Paraíba e Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte ficasse com a Sul para abastecer os seus municípios, e Curema ficasse para abastecer o estado da Paraíba. Mas até agora não foi atendido. Professor Emanuel, a criação do PIVAS, Projeto de Irrigação das Vazes de Souza, o que o senhor tem a dizer sobre isso? Eu acho que se trata de um projeto ousado, mas que tem algumas falhas que culminam, no meu modesto entender, para o não sucesso. Antes das Vazes de Souza, nós tivemos o projeto de irrigação do perímetro de São Gonçalo. E este projeto fracassou por N razões que continuam valendo para o PIVAS. O PIVAS tem uma área total no projeto de 6.000 hectares, 4.000 dos quais divididos metade para lotes empresariais de 150 hectares e a outra metade para cerca de 270 irrigantes. O projeto de São Gonçalo, sob o ponto de vista social, era mais interessante porque tinha cerca de 500 irrigantes. Foi de água abaixo. Agora, o grande problema maior é o problema de água. Ele tende ao insucesso por conta disso. E talvez também por esse lado empresarial, porque na realidade não se tem como conviver, no meu entender, muito bem entre irrigantes e empresários, cada um defendendo os seus interesses. Eu acho que é um projeto que deve ser revisto, se é que um dia vai chegar água por lá. Bom, para encerrar nossa entrevista com nossos ilustres professores, eu gostaria de fazer uma pergunta que é o gargalo do nordestino, principalmente do sertanejo. O que os senhores acham, em poucas palavras, já que o tempo é curto, da transposição do Rio São Francisco? A transposição do Rio São Francisco, para mim, ela se torna, de certa maneira, um blefe, por N razões. Nós temos dificuldades de água a partir do São Francisco. E, com certeza, nós temos ainda um investimento aí, percentualmente, na ordem de 20% a completar, sem falar que o canal previsto entre São José de Piranha e Piancó, no rio Piancó, não foi sequer iniciado. Então, isso está muito difícil de chegar água aos açudes de Curema e Mãe d'Água para beneficiar a área de Souza. Essa transposição requer recursos maiores, o governo está quebrado, é do conhecimento público, tem coisas mais importantes do que Vazes de Souza, como a saúde, a segurança, a mobilidade social e urbana. Então, vejam bem, cuidar do projeto São Francisco nessa fase final é necessário, mas e os recursos virão de onde? E as prioridades sociais mais urgentes, de onde virão os recursos? Ou é para uma coisa ou é para outra. Eu acho que está comprometido. Só o padre de Jaci brasileiro não acredita nisso. Eu quero que o senhor
Olha bem, o meu ponto de vista, em suma, sobre esse projeto do piso, da transposição, na realidade hoje, se a presidente Dilma fosse inaugurar, a Chess não tinha suporte energético para bombear essas águas. Tem uma projeção, caso o governo federal, através da Eletrobras, os projetos de energia alternativa, solar, coisa assim, a 2018, 2019, 2025, quando o Brasil tiver independência da energia hidrelétrica, hoje 70% da nossa energia, nossa matriz de energia, é hidrelétrica. A gente depende muito. Então, como falei anteriormente, o nosso sistema hidrelétrico brasileiro, energético brasileiro, 70% depende da geração de energia hidrelétrica. No entanto, com os projetos de energia alternativa, solar, entendeu? O Brasil vai perder essa dependência de geração de energia hidrelétrica. Aí sim, lá para 2025, se projeta, quando o Brasil tiver independente da geração de energia hidrelétrica, aí o projeto da transposição, eu acredito, eu sempre bato nessa tecla, só vai funcionar um dia depois que o Brasil estiver independente da energia hidrelétrica. Aí sim, aí todo vapor, a transposição funcionará plenamente. Eu vejo assim. Bom, nosso site tem o dever e a obrigação de informar ao povo, mais precisamente ao povo nordestino, a nossa situação hídrica. E nós vimos que estamos progredindo, já que o doutor Pedro Severino é um dos grandes colaboradores do nosso site, e há muito tempo nós vimos dizendo que 2016 não será um ano bom de inverno. E isso está se concluindo, infelizmente. Mas a previsão que tem sido feita em nosso site tem dado certo, o que não é bom, mas o que vale é a competência das pessoas que entendem. O doutor Severino é um deles. Por outro lado, eu gostaria de agradecer imensamente ao professor Emanuel Rocha Carvalho, que nos brinda com esse magnífico livro, que está à disposição dos senhores, caso queiram, caso tenham interesse, em nosso site, você poderá adquirir através do contato @otaviosaleitão.com.br e receberá pelo correio. Claro que terá um custo, mas vale a pena adquirir esse livro. Eu, sinceramente, estou impressionado com o que eu vi no livro até agora. E eu passo a palavra ao professor Emanuel Rocha de Carvalho para as suas despedidas e espero que ele volte aqui para nos ajudar e ajudar o povo do Nordeste com relação à situação em que vivemos. Eu, inicialmente, quero agradecer o convite que me foi formulado pelo Otávio e pelo professor Pedro Severino, que muito me honra, e dizer que eu gosto de estudar essa área das secas do Nordeste, e tenho me valido de escritos do professor Severino, da orientação e da técnica do doutor Francisco Mariano, cuidadoso engenheiro do DENOX, e também do estudioso João Ferreira Filho, que sempre, coronel do Exército, muito estudioso do assunto. Agora, eu gostaria de, ao finalizar, dizer que Curema atualmente está com menos de 10% de capacidade, Mãe d'Água com menos de 15%, Engenheiro Ávido com menos de 10%, e São Gonçalo, esse que é pequenininho, está com mais de 50%, mas não pesa realmente nada.
Eu agradeço e até outra oportunidade. Eu gostaria só de fazer um adendo, já que eu sou um pouco audacioso, em dizer que nós, esse ano, estaremos num ano de política e que os políticos não venham com promessas que não existem, porque a realidade está aqui. Nós estamos aqui mostrando a realidade ao povo. Não adianta ficar enganando, assim como foi feito com a transposição do Rio São Francisco. Eu passo a palavra ao professor Pedro Severino para as suas despedidas. As minhas considerações finais a respeito dessa nossa entrevista, que foi muito salutar para mostrar a verdade da nossa situação, é que 2016, se não fosse janeiro, que choveu acima da média, as previsões do CPTEC e Unimed erraram em cheio, porque as previsões de janeiro, fevereiro, de março e abril, isso é bem abaixo da média, inclusive janeiro, mas janeiro surpreendeu a todos, deixou todos os meteorologistas perplexos, batendo cabeça, porque erraram. Se não fosse janeiro, a chuva de janeiro, 2016 ia ser o ano mais seco na história do Nordeste do Brasil. Mas mesmo assim, nenhum manancial de Curema, Mãe d'Água, Buqueirão, Castanhão, Oroz, Açu, esses grandes mananciais do Nordeste tomaram em média, repura, recarga d'água, em média de 1 a 2%. Então, quem salvou, eu repito, quem salvou o ano 2012, salvou em 2016 em termo, mas mesmo assim, aqui na Paraíba mesmo, só Cajazeira atingiu a média. Cajazeira e Souza e São Gonçalo. São 223 municípios, só esses 3 municípios atingiu a média, o resto, mais de 200 municípios, bem abaixo da média. Então, eu estou vendo que realmente, aqui no final do ano, Curemas, Mãe d'Água, Igeruávedo, Buqueirão de Cabaceiro principalmente, vai entrar em colapso e vai isso provocar um refúgio ambiental para as capitais. João Pessoa, Fortaleza, que abastece Fortaleza, é o Castanhão. O Castanhão está com menos de 10%, e Fortaleza são 3 milhões de habitantes, depende do Castanhão. Eu acredito que daqui ao final do ano, acredito assim, infelizmente, vai haver, como está acontecendo na Líbia, uma guerra civil, mas a nossa é a guerra ambiental, o homem vai procurar água e vai correr para as capitais, que é litoral, onde chove bem e tem como salvar o êxodo rural que vem do sertão. Minha conclusão é essa. Eu agradeço, muito obrigado aos dois e com certeza nós teremos uma audiência bastante salutar, porque é de interesse do sertanejo o assunto que foi abordado aqui, e espero a presença dos dois em breve. Muito obrigado.